Bom dia, Elisandra Rigueira aqui com vocês. Mais um dia que nós entregamos o nosso tempo devocional ao Senhor, onde nos colocamos nesse lugar de adoração, de entrega e de ouvir o que Ele tem para nós. E hoje é o último dia dessa série sobre o fruto do Espírito Santo e eu quero falar sobre a paz. Deus promete para nós a paz que excede todo entendimento. O Senhor é aquele que tem algo especial para nossas vidas. O Senhor é aquele que sabe o que nós precisamos. E para isso, queridos, Ele usou muitas pessoas na Bíblia. Muitas pessoas passaram por muitas dificuldades e mesmo assim viveram a paz que excede todo entendimento. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele conseguia sentir paz até mesmo quando estava preso. Essa não é uma reação natural a nós, porque a maioria das pessoas, quando começa a se sentir ansioso, quando começa a enfrentar problemas, não consegue ver paz, não consegue ter momentos, já fica doente, já vai para o médico, já toma remédio, já toma antidepressivo. E nós precisamos começar a identificar o que tem nos incomodado. E não que nós possamos resolver esse problema, talvez não, mas o Senhor é aquele que nos dá a paz, mesmo em meio ao caos. Quando nós recebemos um grande aumento de salário, por exemplo, ou constatamos algum progresso na nossa vida que vá bem, a gente reage bem. Mas quando perdemos o emprego, quando o nosso casamento não vai bem, quando iniciam-se as brigas entre as pessoas que nós amamos, qualquer tipo de dificuldade inesperada, nós reagimos com tristeza, com preocupação, com ansiedade e até mesmo nos sentimos derrotados, achando que aquilo não tem mais como resolver. Nós precisamos, queridos, nos esforçar para que as nossas reações diante das experiências que são tão frustrantes da nossa vida, elas possam realmente ser sinceras. Os nossos filhos estão olhando para nós o tempo todo. Eles estão aprendendo através das nossas reações. Muitas vezes eles não estão tão de olho nas nossas ações, mas sim nas nossas reações. Nós precisamos demonstrar contentamento, e tanto em situações de lucro como em situações de perda. Nós precisamos demonstrar que nós confiamos em Deus, mesmo que se estamos perdendo. Nós precisamos guardar no nosso coração a palavra do Senhor. E quando nós falamos de Paulo, quando nós falamos desse apóstolo que estava preso, que foi preso por anunciar Cristo, ele dizia assim, queridos, não se preocupem com nada. Tenham sempre alegria, estejam unidos com Deus. E ele repete, ele diz assim, repito, tenham alegria. Nós podemos encontrar essa passagem lá em Filipenses 4, a partir do versículo 4. Paulo, ele foi um homem que estava preso, não poderia fazer nada, mas ele não desistiu. Ele escreveu carta, e essa carta aqui foi carta aos Filipenses, a cidade de Filipe. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o Senhor é aquele que está com os olhos sobre nós. Nós precisamos acreditar nisso. Nós não devemos confiar tanto nos remédios e sim no nosso Deus. Não que o remédio talvez não seja preciso, ok, tá tudo bem, mas a nossa paz precisa estar no Senhor. Nós devemos sim nos colocar diante dele para pedir milagres, nós devemos sim nos colocar diante dele para pedir, Deus, aumenta a minha fé. Paulo diz, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. A minha pergunta para você é, você está ou não unido com Cristo? Se nós estamos unidos com Cristo, nós precisamos encher a nossa mente com tudo que é bom, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é puro. Mas muitas vezes nós estamos aonde? Nós estamos com os olhos nas circunstâncias, os olhos nas desgraças das notícias, do mundo, do Brasil, da nossa cidade. Sabemos quem morreu, sabemos quem está doente, sabemos tudo, mas não sabemos o que o Senhor espera e o que o Senhor tem preparado para a nossa vida.
Como vamos nos sentir contentes? Como vamos ter paz que excede todo entendimento se a nossa mente está cheia, sempre envolvida com as mazelas, com as tristezas, com as dificuldades? Queridos, o nosso Deus é quem nos garante. O nosso Deus é aquele que pode encher o nosso coração de fé, pode encher o nosso coração de alegria. E o apóstolo Paulo termina de uma forma tão linda, lá no versículo 19, dizendo assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Então nós devemos permanecer contentes, em paz, em toda e qualquer situação. Nós precisamos compreender que Deus não promete satisfazer todos os nossos desejos, mas Ele nos promete dar tudo o que precisamos. Jesus foi para a cruz. Deus não poupou o seu próprio Filho. E Ele saberá nos socorrer em todas as nossas necessidades. Será que você pode acreditar nisso hoje? Será que você pode colocar todas as suas dores, todas as suas incertezas, todas as suas aflições, todas as suas ansiedades no colo do Senhor neste momento? E pedir: Deus, enche meu coração com a paz que excede todo o entendimento. Pedindo: Deus, abençoa o meu final de semana, que seja incrível, que seja cheio da Tua presença, que seja cheio do Teu amor e da Tua graça. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, quero colocar a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, e eu quero te pedir a paz que excede todo entendimento. Deus, que os nossos olhos estejam voltados em Ti, que o nosso coração possa estar cheio da Tua presença, sabendo que Tu é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, que Tu é aquele que trabalha quando nós não estamos vendo, Tu é aquele que quando está em silêncio está trabalhando. Deus, enche o nosso coração com essa fé. Nós sabemos que muitas vezes precisamos de um milagre. Nós sabemos que muitas vezes dependemos totalmente de Ti. Mas nesse tempo de espera, que Tu possa encher-nos com a paz que excede todo o entendimento. Que o Teu amor, a Tua graça e a Tua bondade esteja sobre o nosso coração. Que o tempo, Senhor, em que estamos esperando, seja um tempo de contentamento. Que seja um tempo de paz e de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Eu te peço, Espírito Santo, com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um final de semana cheio da presença de Deus. Tenha um final de semana com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Tenha um final de semana declarando e pedindo ao Senhor, porque Ele diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém? Um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem.